Meus irmãos, boa tarde. Boa tarde. Sejamos todos bem-vindos. Amém. À Sociedade Espírita Minha, Malé. Vamos dar início à nossa reunião da tarde de hoje. E, para iniciarmos, vamos trazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, item 73, Oportunidade, com meu amigo Elton. Boa tarde, gente. Boa tarde. Nós estamos lição 73, oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. Está no Evangelho de João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende antes de tudo o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeito às possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições. Tem bom ânimo. Encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No porvenir das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os servos de Espíritos continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Bem, meus amigos, aqui o Emmanuel o texto sobre oportunidade, na verdade, ele nos oportuniza uma excelente reflexão. E aí eu lembro daquele ditado que os futebolistas costumam dizer, né? Para um mau jogador até a bola atrapalha. O cara não tem que reclamar, ele reclama da bola, sabe? Tá, o pau está leve demais, está pesado demais, está encharcado, né? Como a Emmanuel nos alerta para o que temos é o que dispõe para o trabalho. O tempo que tem é o tempo que se tem para o trabalho. A oportunidade que se tem é a oportunidade que se tem para o trabalho. Então, façamos o que é possível, já que ainda não é possível fazer tudo quanto necessitamos. Tá bom? Então, que Jesus nos abençoe de sempre. E agradecemos mais essa oportunidade neste sábado, dia 7, né, o primeiro sábado do mês de novembro, da presença de todos. Que Deus toque o coração de todos que puderam comparecer, toque também aqueles que não puderam por algum motivo comparecer, nos permitindo um corpo saudável, uma mente sã, um coração alegre, franco, aberto às boas inspirações, um espírito pacificado para tocarmos a nossa vida com o que já está. E que assim seja. Muito obrigado, Léo. E hoje a gente aí tem um amigo aí, aceitando o nosso convite. Hoje nós temos Sala Júnior para nos trazer o estudo do Evangelho.
vai nos estar nos oportunizando com a mensagem, com o estudo dele. Né? E ele hoje, dando sequência, ele vai tratar no capítulo 20, o item, é o item 2. Os últimos serão os primeiros. Sabe? Então tá, tem água aí. Boa tarde a todos. Costumo dizer boa tarde a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Né? A equipe física e a equipe espiritual. Normalmente, quando nós falamos uma mensagem, como nós queremos falar algo para os nossos entes queridos que não se encontram aqui fisicamente, muitos pensamos que o nosso falar não chega até eles, mas chegam. Às vezes, a gente está tão acostumado a quando ter reunião, quando a gente for falar alguma coisa, alguma palestra, a não ter, lá no centro onde eu congrego, lá normalmente o sábado dá pouquíssima gente, porque é muito difícil trabalho no sábado. Né? Dentro de uma casa espírita, sábado é o dia de o pessoal faz muitas coisas, tem muitas festas, né? Pois bem, então sempre eu costumo lembrar que não só nós encarnados aqui, mas também tem os irmãos desencarnados e não são poucos. Normalmente é muito. Eu queria que todos elevassem o pensamento ao alto, ao nosso Pai Celestial, Criador da Terra, dos pluriversos, pedindo gratidão por esse dia, gratidão por tudo que irá ocorrer aqui, e que tudo seja feito conforme a vontade do Pai Maior. Pedimos auxílio, já grato pelo nosso Mestre, Irmão Maior, amor de nossas vidas, Mestre Jesus. Pedir auxílio dos espíritos superiores, os espíritos benfeitores, os espíritos amigos e familiares, os nossos mentores espiritual e anjos da guarda, para que venha falar aqui, não um homem, mas sim que venha falar aqui a questão espiritual e os nossos irmãos celestes. Que seja feita conforme a vontade do Pai Maior, desde já agradecemos que assim seja. Pois bem, pessoal, para quem não me conhece, eu sou o irmão Francisco Sales da Conceição Dantas Júnior, tá certo? Antes de fazer toda a apresentação, eu queria agradecer a casa, aos irmãos espirituais da casa, as equipes espiritual, aos irmãos aqui presentes fisicamente, aqui dessa casa, da Associação Emílio Malete, não é isso? Que fica no conjunto Brasil Novo, bairro Pajuçara, Zona Norte de Natal, Rio Grande do Norte, né? Eu estou falando assim porque nós estamos em uma gravação e a gente vamos repercutir, né, esse vídeo. E desde já convidando aqueles que quiser vir nos dias de atendimento da casa, de sessão da casa, para poder chegar aqui com vocês, fazer do repartir do pão, né? Pois bem, sou o irmão Francisco Sales da Conceição Dantas Júnior, né? Agradeço à presidenta Cíntia, né, pelo convite. E ela colocou Sales Júnior, porque normalmente eu falei, ela pediu uma foto minha, disse, posso essa do WhatsApp? Eles podem. E ela colocou Sales Júnior, porque no meu WhatsApp é Sales Júnior, né? Mas os irmãos podem me chamar de irmão Francisco, irmão Sales, ou Júnior, assim como vocês queiram, né? Pois bem, eu sou trabalhador de uma casa chamada Jesus Gonçalves, né? Que ela se localiza na Avenida Capitão Mogoveia, que fica entre o bairro do Bom Pastor e Felipe Camarão e Cidade da Esperança, não é isso? Né? Pois bem, lá nós temos o trabalho que é na terça, trabalho da casa, na quarta, sopa,
Na quinta, trabalho da casa. E no sábado também, trabalho de passes, trabalho de evangelização e o trabalho de desobsessão, né, que nós fizemos lá. Né. Tenho orgulho de, naquela casa, eu poder trabalhar com minha mãe, que é trabalhadora da casa, com minha esposa também. Nós fazemos um trabalho, fazemos parte da equipe do sábado. E a equipe do sábado, nós fazemos um trabalho que começa às 18 horas até às 19, que é um trabalho de leitura e de estudo, né? Ao qual eu costumo dizer que é um trabalho de libertação de consciência, ou libertar da consciência. Porque é através da leitura que nós vamos tendo conhecimento, e é o conhecimento que nos liberta, né? Certo. Para quem não conhece o Centro Jesus Gonçalves, eu já falei onde ele se encontra, na Avenida Malgouveia, e antigamente ele era o Hospital São Francisco de Assis, né? Para quem não conhece, era o antigo leprosário de Natal, né? Lá ele chegou a ser, foi mudado o nome para, hoje é Centro Jesus Gonçalves, porque houve, ele foi da época, o leprosário foi da década de 20, né? E chegou até 1990, assim acabando a sua construção, né? E lá tinha vários trabalhos. Trabalho das irmãs da Igreja do Bom Pastor, que ia lá cuidar do pessoal doente. E também tinha uma equipe espiritual que fazia esse trabalho. E essa equipe espiritual que estava fazendo esse trabalho, a equipe física que estava indo, os irmãos que já é espírita indo, né? E eles resolveram colocar o nome do grupo Jesus Gonçalves, né? E assim, depois de muito tempo, veio se tornar, que hoje em dia é o Centro Jesus Gonçalves, certo? Pois bem, eu sempre costumo iniciar falando sobre, primeiramente, eu não sou um palestrante, eu tenho isso como uma conversa, né? A gente tem uma conversa do que é importante, que é o repartir do pão, que é o Evangelho. Então eu costumo começar com a questão da doutrina espírita, né? O kardecismo, ele tem os seus 3 pilares, as suas 3 bases, como nós sabemos. Que 3 pilares são esses? Filosofia, ciência e religião, né? Essas são as 3 bases do kardecismo. Onde nós possamos encontrar essas 3 bases? Nós temos a codificação kardecista, que nós chamamos o Pentateuco kardeciano, o Pentateuco kardecista, que quando nós falamos em Pentateuco, falamos de 5 livros. E quais são esses 5 livros? São livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e o Inferno e a Gênesis. Esses compõem o Pentateuco kardecista, né, que são os cinco livros, né? O kardecismo é de 1857, né? Primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, que é justamente um livro de perguntas e respostas. Formulado por quem? Formulada pelo professor Hippolyte Léon Benazir Ravel, que com seu pseudonome Allan Kardec, como nós conhecemos, certo? O kardecismo chegou aqui no Brasil por volta de 1860, né? De lá para cá nós temos bastante adeptos, mas estamos crescendo cada vez mais, né? Pois bem, a parte que nós vamos abordar aqui se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu falei sobre os 3 pilares, né? A filosofia a gente encontra muito no Livro dos Espíritos, que é um livro de perguntas e respostas, ao qual são perguntas com alto grau de intelectualidade e a resposta também, que era dada justamente pela parte espiritual. A parte científica nós encontramos
no livro dos médios, igual eu falo a todos esses trabalhadores, dependendo de religião, que procure estudar o livro dos médios, principalmente aqueles, logicamente, que é da nossa doutrina, que aí é onde a gente encontra a parte científica, né? Como assim? Como foi feito os comunicados, os tipos de espíritos irmãos que nós temos, né? Todos os cuidados que um trabalhador da casa deve ter, encontramos no livro dos médios. E a parte religiosa, nós encontramos justamente, logicamente em todos os livros se encontra, mas principalmente no Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me perguntava, como assim Evangelho segundo o Espiritismo, se tem um Evangelho, que é o da Bíblia? Eu não entendia o que era isso. Até que eu fui ver que, na verdade, o Evangelho segundo o Espiritismo nada é mais que o Evangelho que, na verdade, é dado uma interpretação melhor, mais fácil de ser entendido, né? E o interessante é que há vamos dizer, essas dúvidas no Espiritismo, porque há quem diga que Kardec ele não era cristão, ele não era religioso, né? Então, mas na realidade, sim. E a realidade é que quando nós vamos no Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que é a 625, né? E essa pergunta é feita perguntando: qual seria o modelo e guia para a humanidade? Né? Qual seria o melhor modelo e guia para a humanidade? Ele poderia ter falado: seria Buda, seria Sócrates, né? Mas não. E a resposta é duas mais curtas, talvez, que esteja no Livro dos Espíritos. A resposta é Jesus. Então, essa resposta nos coloca dentro de uma religião, mas não essa religião de separatividade, né? Mas sim na religião do religar com Deus. Essa verdadeira religião que não tem barreiras, não tem nações, é pelo amor. Então, coloca a gente dentro de um pensamento religioso, que é um pensamento cristão, nos atos e nas atitudes, né? Pois bem, a mensagem que nós iremos comentar hoje, né, ela se encontra no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, como aqui foi citado, no capítulo 20, e tem como tema contextual os trabalhadores da última hora. Tema de leitura do item 2, os últimos serão os primeiros, né? Eu gosto sempre de levar em conta, quando diz o tema contextual, que nesse caso é trabalhadores da última hora, é que tudo que vem a seguir no item, ele não pode sair do tema. Qual é? Trabalhadores da última hora. A interpretação, ela tem que estar dentro disso. Se não tiver, a mensagem ela se perde, né? Pois bem, vamos para a leitura. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. Tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por sua jornada, enviou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia e, tendo visto outros que estavam na praça sem nada a fazer, disse-lhe: ide vós também e vós outros para a minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles para lá se foram. Saiu ainda na 6ª e na 9ª hora do dia, e fez que estava sem nada a fazer. E lhe disse:
por que permaneceis aí durante todo o dia sem trabalhar? E disseram-lhe, porque ninguém nos aliciou. E lhe disse, ide vós também, e vós outros para a minha vinha. À tarde, tendo chegado, o senhor da vinha disse àquele que tinha incumbido dos seus negócios, chamai os ombreiros e lhe pagai, começando dos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que não tendo vindo para a vinha, senão quando na 11ª hora, estava primeiro, vindo o seu turno, criaram que se lhe daria mais, mas não receberam além de uma moeda, cada um. E o recebido, eles murmuraram contra o pai de família, dizendo, este últimos não trabalharam senão 1 hora, e vós o tornais iguais a nós, que carregamos o peso de todo o dia e do calor? Mas a resposta, ele disse a eles, meu amigo, eu não vos fiz justiça? Não acertaste comigo uma moeda para a vossa jornada? Tomai que vos pertence e ide. Por mim quero dar isto, o último, tanto quanto a vós. Não é-me, pois, permitido fazer o que quero? Os vossos olhos é mau? Por eu sou bom? Por eu ser bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados e poucos escolhidos. Mateus, capítulo 20, versículo do 1 a 16. Né? É interessante que essa leitura, ela é um ensinamento do Mestre Jesus, e ela é uma parábola. Jesus, quando ia falar, muitas das vezes, ele usava por meio da parábola. Ele usava o meio da parábola para ficar muito mais fácil ter entendimento daqueles que ali estavam, que eram pescadores, agricultores. E é interessante porque cada um tinha sua forma de entender. E muitas vezes aqueles doutores da lei não conseguiam entender, muitas vezes, as parábolas. Porque ele fazia essa parábola justamente com o dia normal, cotidiano de um povo trabalhador. Né? Mas o que é uma parábola? Vamos lá. Parábola provém da palavra grega, parábole, que é uma palavra composta, que significa literalmente colocar de lado. Na religião, parábola é um contraste ou uma comparação entre uma realidade natural com uma verdade espiritual. Então, por trás da parábola existe uma mensagem que é espiritual. E a gente temos que olhar por esse lado, pelo lado espiritual. E temos que usar a visão da interpretação voltada ao espiritual. Pois bem, a história é muito interessante porque ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai. Ele poderia ter dito, o reino dos céus é semelhante a um rei. O reino dos céus é semelhante a um senhor. Mas ele começa dizendo que o reino dos céus é semelhante a um pai de família. E daí eu já entro na questão que quando a gente reverencia o Pai, nós reverenciamos a Deus. Porque Deus
é o Pai Criador de toda a criação. E como nós falamos de nós somos criatura dele, somos irmãos. Estamos em família. Então esse trabalhador, Deus, vamos dizer assim, considerado um pai de família, saiu de madrugada, a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha. E é interessante também que ele usa a questão vinha, e vinha tem um sentido, né? O vinho tem um sentido espiritual, o vinho tem um sentido da transformação, né? A fabricação de um vinho, justamente, é quando se tira o fruto, que é o vinho, se faz o suco e bota nos odres, é mais ou menos isso. E acontece uma fermentação, que é uma mudança. E ele faz essa alegoria justamente com a vinha. E é interessante que o primeiro milagre do Senhor, do Mestre, foi justamente em um casamento que ele transformava a água em vinho. E quando alguém muda, a gente costuma dizer que a pessoa mudou da água para o vinho. Tudo está interligado dentro da sua parábola também, né? Pois bem, deixa eu só me achar aqui, pessoal. Pois bem, vamos se aprofundar mais nessa parábola, né? Então vamos trabalhar os 5 aspectos da parábola. Qual seria ele? Que trabalho é esse? Como e onde trabalhar? Quais são os trabalhadores da última hora? Porque os últimos serão os primeiros. E qual será o ganho pago? O pago pelo trabalho. Que trabalho é esse ao qual a parábola fala? Será o trabalho CLT, que nós conhecemos, um emprego? Esse trabalho que nós somos chamados, será o trabalho tão especial, mas não tão valorizado, o trabalho braçal? Esse trabalho braçal que se encontra lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 19, que diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão. Será que é esse trabalho? Será que é o trabalho em prol do materialismo? Quanto mais eu trabalhar, mais eu tenho. Quanto mais eu tenho, mais coisas eu irei comprar. Que trabalho é esse? Eu creio que na visão espiritual é o trabalho da caridade. É o trabalho no amor. Mas antes do trabalho na caridade, é o trabalho na transformação íntima de nós mesmos. Esse é o trabalho. Dentro dele é que nós chegamos a levar além dos outros trabalhos. Mas o principal é esse. Esse é o trabalho ao qual, porque nós estamos encarnados, porque nós estamos passando por essas experiências, se não é para nós nos melhorarmos. Pois bem.
Sim, irmão Salles. Mas como e onde trabalhar? Já sei que o trabalho está falando é trabalho íntimo. Mas onde eu posso trabalhar? No campo da religião? Olha, no centro espírita eu vou lá, eu tenho um trabalho lá, eu varro o chão, tudo é trabalho. Mas será? Olha, eu sou de uma igreja protestante. Olha, eu sou de um templo do catolicismo. Ou será que é local de trabalho, nossa profissão? É lá que nós somos chamados ao trabalho? Ou esse trabalho seria o trabalho social? E nós colocamos muito em questão da caridade. Que é muito bom esse caminho. Será esse trabalho? Ou será o trabalho em nossos lares? Esse trabalho dá trabalho, viu? Com as nossas mães, pai, nossos irmãos. Será? Pois é. Isso tudo que eu citei, sim, nós podemos trabalhar e nós somos chamados a trabalhar em todos esses que eu citei. Mas antes de tudo, continua o trabalho nosso íntimo. A proposta espírita kardecista, ela fala sobre uma coisa chamada, como é que se diz? Transforma íntima, reforma íntima. Cada um de nós devemos fazer uma reforma íntima. Do que é certo, do que é errado, o que é que eu fiz hoje de errado, onde eu posso me melhorar. Nós fazendo esse trabalho íntimo, nós vamos passar adiante. Seja no meio da religião, onde a gente congrega, seja no nosso trabalho profissional. Às vezes eu fico meio assim, porque é interessante você saber que eu dou um exemplo. Gente que trabalha na saúde e trabalha de má fé, não gosta de trabalhar. Às vezes está só pelo salário. E aí é complexo isso, porque deveria ser o contrário. Principalmente voltado à saúde, é voltado ao próximo. Mas normalmente não é assim. Normalmente o trabalho a gente gosta quando ele rende mais. Aí é onde entra a parte materialista e não a parte espiritual. Precisamos todos nós fazer uma reforma. Existem advogados corruptos, juízes corruptos. Eles dizem, não, mas trabalho em prol da lei? Por que isso? Será que entendemos o sentido? Será que não precisamos ter uma reforma ímpar para entendermos? Estamos caminhando. Trabalho é ímpar. Pois a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9:37, Lucas 10, versículo 2. Essa vinha de trabalho ela é muito enorme, ela é grande. É no nosso trabalho, é na nossa religião, é dentro da nossa casa, mas principalmente voltado dentro de nós mesmos. E é interessante que eu comecei falando sobre a questão espiritual. Isso que eu estou falando aqui é para nós encarnados, mas também é para os irmãos espirituais. Porque o trabalho ele não para. O trabalho continua. Porque o que é o espírito? Eu costumo dizer que o espírito é uma consciência.
É essa consciência que nós estamos vivendo aqui, mas quando nós desencarnarmos, deixarmos esse plano físico, nós vamos para o lado espiritual. Mas essa consciência, ela continua. E dependendo da vibração que nós vamos estar, nós também temos acesso a lembranças de outras vidas que nós tivemos. A consciência, quanto mais encarnações, mais vidas, mais experiências ela tem. O trabalho não para. O trabalho de transformação é na nossa consciência, é no nosso espírito. Então serve para os irmãos espirituais também. Certo. Gonçalves, entendemos qual é o trabalho, qual é onde é a vinha de trabalho, mas quais são os trabalhadores da última hora? Eita! Quais são os trabalhadores de última hora, da última hora? E aí a gente vai quebrar um pouco a cabeça, né? Somos nós os trabalhadores da última hora? Estamos na última hora? O que seria a última hora? Isso dá certinho com hoje, porque a gente daqui vamos fazer um trabalho e minha mãe está aqui, ó. Mas é, na última hora. Gente, a gente temos que entender que a gente vive num tempo que é um tempo diferente do tempo de Deus. Nós estamos num tempo cronos, né? Assim os gregos falam, né? Que é, daí vem cronômetro, né? Cronometrar o tempo. E existe o tempo Kairos. Kairos é o tempo de Deus, né? Na filosofia, eles questionaram se o tempo existe. Por quê? Porque aqui, nós, nessa experiência carnal, existe passado, presente e futuro. Não é isso? É. Mas como assim? A gente temos que entender que só existe o presente porque houve o passado. Mas a gente também temos que entender que só existe o futuro porque nós estamos no presente. Então, eles falaram, não, peraí. Então, na verdade, o passado existe por causa do presente, o presente existe por causa do passado e o futuro existe por causa do presente. Então, nós estamos agora no passado presente e no presente futuro. O tempo não existe da forma que nós pensamos. Pois bem. Aí a gente vai para a ciência. Albert Einstein. O tempo é relativo. A relatividade do tempo. É interessante que quando a gente vai ler o livro ou que teve a oportunidade de assistir o filme Nosso Lar, tem uma... A gente faz às vezes umas misturas nas coisas, não sabe, consegue entender. Tem uma questão de bônus horas na espiritualidade. A gente, mas como assim bônus horas? O que seria isso, né? E aí, quem já assistiu lembra que André Luiz, quando ele desencarnou, ele passou um período numa vibração baixa, que nós chamamos de umbral, né? E depois ele foi resgatado, né, do umbral, e ele se encontrava como fosse um hospital. E nesse hospital ele estava sendo tratado, e ele começou a recordar e falou, onde eu estou? Aí falaram que ele estava no hospital. Ele disse, mas eu sou doutor e eu posso ajudar, porque eu sou médico. Ele disse, não, mas não é bem assim. E
Ele tentou até, da sua forma, tentar ajudar, e ele queria saber como é que era. E uma das trabalhadoras falaram, olha, o conhecimento que você teve, por enquanto aqui não é necessário. Ele, mas como assim? Eu sou um médico bem renomeado? Pois bem, o tempo foi passando, André Luiz foi observando, mas ele tem uma coisa que era essencial. Era o querer ajudar, era o querer trabalhar. Aí André Luiz começa a entender e ele começa simplesmente a acalmar quem chegava, os doentes, que ele ainda não sabia trabalhar a questão energética. Começou a trabalhar os pacientes, começou a varrer. Ele começou a entender o sentido. E aí a dona do hospital, a dona não, né? A trabalhadora do hospital chega para eles e fica feliz. André, deu um símbolozinho para ele, né? Ó, você subiu, agora você vai descansar. Eles, como assim? Não, você já trabalhou demais, aqui já está sem paciente. E aí ele foi para a casa de amigos dele, né? Mundo espiritual. A questão é, esse bônus hora, ele é dado pela transformação. Quando André Luiz chegou, ele chegou muito com a consciência terrena. Eu quero saber, porque eu fui doutor, com a bola lá em cima. Mas com o passar, ele foi entendendo. Estava no mundo espiritual e que não é dessa forma. E é interessante que aqueles que são grandes, que já passaram aqui, são os mais humildes. Os mais humildes. Porque eles conseguem entender que não há diferença. Não. Cada um está no seu grau de evolução. Mas estamos caminhando. E todos somos filhos do mesmo Pai. Somos todos trabalhadores. Somos todos trabalhadores da última hora. E estamos todos na última hora. Irmão Salles, o que seria a última hora, irmão Salles? É interessante que o dono da vinha, ele entendia, ele tinha uma compreensão e um conhecimento muito grande. E além disso, ele era bom. Ele saiu para chamar de madrugada os primeiros trabalhadores, encontrou eles lá, chamou, vamos para a minha vinha, eu vou te dar um denário. Um denário era dinheiro bom naquela época, viu? Aí saiu, na quinta, sexta hora, viu aqueles e chamou também, vai vocês também. Aí chegou nas últimas horas, vamos dizer assim, faltando 2 horas ou 1 hora para terminar o serviço lá na vinha. Tinha aqueles trabalhadores, ele perguntou, e vocês? Não, nós estamos aqui o dia todo, o tempo todo, mas ninguém veio nos chamar, nos aliciar para trabalhar. Ele disse, pois vá para a minha vinha. Ele compreendeu aquilo tudo. Aí ele vai, no final do expediente, chega aquele responsável, tesoureiro, né? Vamos dizer assim. Responsável e diz, olha, começa a pagar. E começa a pagar dos últimos que eu chamei para o trabalho. E aí ele vai lá e dá um denário àquele que iniciou. Que foi os últimos a chamar, que trabalharam 2 horas, vamos dizer assim. E aqueles que passaram o dia todos, observaram aquilo, aí falaram, não, peraí, não, isso é errado. Porque nós passamos o dia todo trabalhando e a gente tem que receber mais do que eles. Porque essa visão é uma visão materialista. Ela não é uma visão espiritual. Eles achavam que ia ganhar a mesma coisa.
E aí ganharam a mesma quantia. O Senhor, ouvindo aquilo, falou: meu amigo, qual foi o acertado? Não era eu pagar isso a você? Por que tu reclama? Tu está reclamando porque o dinheiro é meu, a paga é minha, eu pago como eu quero aos outros. E olha que eu estou fazendo uma coisa boa, você está me vendo com os olhos mal porque eu estou pagando a mesma quantia àqueles. O entendimento do dono da vinha, primeiramente, é que Deus, Ele não faz exceção de pessoas. Às vezes nós temos na cabeça que Deus tem os seus escolhidos. Ele não vê dessa forma. A visão do dono lá da vinha era que nem final de ano que nós estamos agora. As lojas vai, contrata aqueles por experiência. Olha, se vocês trabalharem mesmo, vai ganhar uma vaga. Aí, ó, começa a trabalhar. E os que já estão trabalhando há muito tempo, eles fazem o seu ritmo. Está garantido. Bate sua meta, vamos dizer assim, mas continua. O dono da vinha chamou aqueles que faltavam, vamos dizer, 2 horas, os últimos. Mas ele entendia que aqueles que ele chamou desde o início têm o seu ritmo de trabalho. Mas aqueles que estão chegando agora, está dando todo o gás. Porque eles também pensavam que ele ia ganhar menos do que aqueles que chegou. Então ele começou a entender isso. Ele disse: opa, eu entendo isso. E outra, ele era um senhor bom. Ele entendeu também que aqueles que ele chamou de última hora, eles estavam parados, mas não era porque queria. É porque ninguém foi chamar para trabalhar. Não tinha aliciado eles. É um olhar espiritual. Irmão Salles, o que é que você pode trazer para hoje em dia sobre nós? Somos os trabalhadores dos últimos dias? Somos sim. E aqueles irmãos que vêm no futuro também serão. E aqueles lá atrás também é. Porque aqui foi falado de um presente passado, presente futuro. Os trabalhadores de últimos dias é esse dia que nós estamos vivendo, é esta hora, é este momento. Esse momento de transformação, essa oportunidade que nós estamos tendo, isso nos faz trabalhadores dos últimos dias. Eu vejo o pessoal, irmãos da gente, ir conjecturando, e a gente é bom porque se abre um leque, que faz justamente um cálculo, né? Porque para Deus um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então a gente faz um cálculozinho que nós estamos no período próximo do 7.000 anos, vamos dizer assim, que é o do descanso. E nós sabemos que nós estamos em regeneração. É outro pensamento que não está fora. Mas o pensamento que eu chamo todos nós é que nós temos a oportunidade hoje, agora. E nós não possamos deixar escapar para que nós possamos evoluirmos. Pois bem, somos também os trabalhadores dos últimos dias. Irmão Salles, por que os últimos serão os primeiros? Essa pergunta é referente à parábola, tá? O dono da vinha começou a pagar os últimos que foram chamados. E aquilo que eu falei. Ele tinha a consciência muito mais além. O dono da vinha tinha uma sabedoria, que nem eu falei, e era bom. Ele era bom. Quem era que precisava mais de trabalho? Aquele que começou desde manhã ou aqueles que
foram os últimos a aceitar. Todos estavam precisando de trabalho. O dono da vinha, ele via isso, ele entendia isso. E na justiça dele, tanto o que começou como o que terminou, deu sua energia de trabalho, trabalhou na vinha. É difícil a gente entender dentro de... Nós estamos falando de um reino espiritual. Então vamos imaginar que quando a gente estamos na construção, vamos construir um reinado, um castelo. Qual que vale mais? O que inicia com um tijolo ou que coloca o último? Qual é o trabalhador mais valioso nessa obra? Deus, essa consciência suprema, causa primária de todas as coisas, ele consegue ver de um prisma que nós não conseguimos ver. Ele vê tudo já completo. E ele sabe quem está trabalhando. E para ele não faz diferença quem colocou o primeiro, porque é preciso iniciar para ter. Como ele também vê aquele que foi o último que finalizou toda essa obra. Todos fazemos parte de uma grande obra. Para finalizar. Mas qual é o ganho? Qual é a paga que nós recebemos? Qual seria? Gente, na minha interpretação, na minha conjecturação, o ganho de nós estarmos em um trabalho é o ganho da transformação. É o ganho da evolução. E isso não tem valor. Ou melhor, não tem preço. Cada um, dentro do trabalho, ele vai evoluir. Nós temos que evoluirmos. É por isso o questionamento da reforma íntima que cada um devemos fazer. Tem uma frase de Gandhi que ele diz que é um mundo melhor, comece por si próprio. Nós estamos aqui passando essa experiência para nós nos melhorarmos. E nós temos que entendermos isso. Mas nós às vezes queremos melhorar o próximo, o outro, e nós. Tem um versículo na Bíblia que diz assim: se eu tiver o dom de profecia, souber todos os conhecimentos e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver o amor, nada seria. 1 Coríntios 13, 1, 7. A evolução, a transformação é no amor. É no amor. É por isso que lá atrás, na pergunta 625, qual é o guia? Qual é o modelo? Porque é difícil passar nessa encarnação, é difícil você estar aqui. A gente tem que ter uma bússola, um farol. Qual seria? Os espíritos foram direto. Jesus. Ponto. É através dos seus ensinamentos. É através da sua moralidade que nós vamos conseguirmos evoluir. É através do Mestre. Assim eu finalizo agradecendo por essa tarde, agradecendo todos vocês que aqui estão presentes, agradecendo aos irmãos
plano espiritual. Me perdoe alguma coisa, algumas falhas, mas nós estamos só na caminhada. Eu estou só na caminhada também, tentando fazer o meu melhor, tentando fazer parte dessa vinha, sabendo que outros virão, outros já passaram, mas me deixa feliz em eu poder fazer parte de uma família ao qual eu almejo a minha melhora e a melhora do nosso mundo. Desde já agradeço. Obrigado a todos. Muito obrigado, viu, mãe? Pior que não. Nosso muito obrigado ao Sales Júnior, né, pela explanação, pela oportunidade que ele nos trouxe, a forma de reflexão que ele tem, né, de entendimento dele e a forma que ele nos trouxe. Claro, né? Então, muito obrigado, viu, Sales? Eu que agradeço, viu, pela oportunidade e por tudo. Coração. Meus irmãos, a Sociedade Espírita Emílio Malé, ela está todos os sábados às 16 horas. Normalmente, às 15 horas, a gente oportuniza quem vem para o atendimento fraterno. A gente normalmente trabalha com o agendamento dessas pessoas, né? Realizando o atendimento fraterno de 15 horas. Também temos a evangelização. A evangelização, como principal da casa, ela acontece ao mesmo tempo que a reunião pública, às 16 horas, nós temos a nossa evangelização. Que no momento nós estamos em recesso, período de férias das crianças, mas normalmente acontece simultâneo. Todas as terças-feiras, às 20 horas, nós aproveitamos e temos o nosso encontro para trabalharmos a vibração por aquelas pessoas que precisam, aquelas pessoas que se colocam comigo, tentando, através de seu registro, buscar respostas, se encontrar. E aí nós estamos toda terça-feira às 20 horas. Então, quem passa normalmente de sábado, a gente, quem tem seus anseios, suas vontades, para um pouquinho, sábado, toda terça-feira, 20 horas, não precisa muito tempo. Só emite seu pensamento, se conecta com a gente, e com certeza a gente vai estar aí. Não com a resposta feita, mas produzindo essa resposta nesse momento que você parou para refletir. Temos também, toda quinta-feira, às 19 horas, essa é online, o estudo sistematizado da doutrina, que é o ESD, a gente faz toda quinta-feira, certo? E nosso muito obrigado por ter vindo aos Sales, por ter aceito estar conosco, né? E convidamos para nós nos prepararmos aí para esse momento do passe, para esse momento de finalzinho da nossa reunião, a nossa prece final. Gostaria de convidar a nossa irmã Cíntia, que ela vai fazer a prece final e aproveitar aqui mesmo que ela vai produzir o nosso passe. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde, licença. Obrigado. Hein? Ela volta aos pensamentos. Respirar fundo. Como que vamos respirando, vamos acalmando o nosso corpo.
silenciando os nossos pensamentos. Vamos nos envolver pelo amor que essa tarde nos traz. A leitura inicial, a leitura do Evangelho, falaram sobre oportunidade e trabalho. A equipe espiritual aposta para aplicar o passo, manipulando as nossas energias. Cada um faça sua prece silenciosa e íntima. Que as energias desse momento fortaleçam seu corpo físico, seu espiritual, seu emocional, para que juntos sigamos como os trabalhadores da outra hora. Respire fundo e mentalize a parte do seu corpo que precisa dessa energia. Vamos agradecer a espiritualidade, aos amigos encarnados, por tanta luz, por tanto amor. Nos teus braços, Jesus, eu me abandono, com fé absoluta em teu poder, meu sentir, meu querer, eu disponho em tuas mãos. Só tu sabes, Senhor, o que eu mereço. Só tu sabes o que eu preciso. Só tu julgas com lúcido juízo. Dai-me, pois, meu Jesus, dai-nos, por todos nós, meu Jesus, força, força o bastante, para que não desistamos um só instante dessa fé que é farol do nosso destino. E que possamos gritar ao mundo inteiro que és tu, imutável e verdadeiro, como o Pai, e que és verbo divino. Muita luz, muita paz. Assim seja. Vamos para o exame.